Carlos VI, o maluco beleza. Após a morte do Carlos V, o seu filho, Carlos VI, que tinha apenas 11 anos, ele o sucedeu com o título de Delfim da França. E esse título ele foi criado pelo seu pai. Ele foi preparado para fazer um bom reinado. E foi bem educado, enfim. E após a morte do seu pai, como ele ainda era muito jovem, foi criado um conselho para reger o governo. E esse conselho era chefiado pelos 3 irmãos mais novos do Carlos V, seu pai. E no caso seria os seus tios, né? O Luís I, duque de Anjou, o João, duque de Berry, e o Filipe, que era duque de Borgonha. E cada um tinha um interesse particular. Durante esse período, a França ainda estava no meio da Guerra dos 100 Anos. E além disso, ainda tinha a peste negra e muitos problemas. Esses duques eles criaram impostos e isso acabou em revolta. E com tudo isso, aconteceram várias disputas internas que acabaram virando uma guerra civil. Pela lei, ele deveria assumir o trono com os 14 anos. Mas os seus tios, os duques regentes, ele não tinha interesse. E foram protelando até ele completar 22 anos, em 1382. Casou-se aos 17 anos, em 1385, com Isabel, que tinha 16 anos, e era filha do Estevão III, duque da Baviera, e tiveram 12 filhos, entre eles o Carlos VII, que o sucedeu. E era uma mulher muito bonita, e também gostava de caçar, e era também muito boa na diplomacia. De início era muito apaixonado por ela, e esse casamento ele foi arranjado pelo Filipe, o Audaz, tio de Carlos VI. Quando ele assumiu, ele dispensou os seus tios e trouxe os antigos assessores do seu pai para o governo, conhecidos como marmocetes. E nomeou Oliver Cromwell, que era inimigo mortal do João e do Filipe. Quando ele assumiu, os duques eles haviam criado impostos e mesmo assim as finanças da França estavam em frangalho. O seu pai, o Carlos V, ele havia conseguido organizar a economia, mas os seus tios, os duques, eles arruinaram as finanças. E com a ajuda dos marmocetes, ele melhorou a situação do país. O Carlos VI ele era muito carismático e acabou recebendo o título de o Bem-Amado. Com o Carlos VI e seus marmocetes, as coisas começaram a voltar aos eixos, né? Além das finanças, ele também começou a armar melhor o seu exército, também organizar para fazer frente aos ingleses. Mas quando as coisas pareciam que iam dar uma guinada e melhorar para o lado da França, ele acabou surtando. Quando ele tinha 23 anos, em 1392, na floresta de Le Mans, no caminho para a Bretanha, ele surtou. De repente ele pegou sua espada e partiu para cima de um dos seus cavaleiros e acabou matando 4 de seus cavaleiros. E ainda tentou matar o seu irmão, o Luís de Orleans, e foi levado para Paris amarrado. E a partir daí ele começou a ter surtos de loucura frequente. Passou a esquecer o próprio nome, tinha ilusões e dizia que era o São Jorge, andava nu e também dizia que era de vidro e que ninguém podia encostar nele, que ele poderia se quebrar em vários pedaços. E às vezes ele ficava bom e tal, e conseguia governar.
E durante esse período da loucura do Carlos VI, a França ficou praticamente desgovernada. E com isso existia uma enorme pressão para derrubar o rei, né? Houve uma disputa feroz entre o seu irmão Luís de Orleans e o João de Borgonha, que tinha o apelido de João Sem Medo, duque de Borgonha e de Flandres, e filho do Filipe, o Audaz. O João ele sucedeu seu pai em 1404, aos 33 anos, e era primo do rei. E essa disputa acabou em guerra civil. O Luís, por ser irmão do rei, ele tinha preferência e também mais influência, né? Em 1407, o João mandou assassinar o Luís. O Luís teve uma morte terrível. Ele foi brutalmente assassinado em Paris. Amputaram seus braços enquanto ele ia montar no seu cavalo. O João, de início, ele negou que tivesse envolvimento na morte do Luís. Mas depois ele alegou que assassinou o seu primo para lavar a honra do rei, porque, segundo ele, o Luís era amante da rainha. E ainda alegou que o Delfim, o Carlos VII, era filho do Luís. E o João ele fugiu de Paris. Mas o rei Carlos VI acabou absolvendo. E com isso ele ocupou o cargo do Luís de Orleans. E o filho do Luís e o João eles fizeram um acordo de paz. Então, em 1419, o João foi assassinado a mando do Delfim, o Carlos VII, na ponte de Monterral. E com a morte do João Sem Medo, assumiu seu filho, o Filipe o Bom, e passou a apoiar a Inglaterra. E o Carlos VI ele acabou ocupando seu filho por isso. E também ele ainda tinha a desconfiança de que o Delfim, Carlos VII, não era seu filho, e sim do seu irmão Luís de Orleans. Daí ficou a divisão entre Borgonhões e Armagnacs. Em 1419, o rei inglês, o Henrique V, já havia ocupado a maior parte da Normandia. O Henrique V era um grande estrategista militar e teve uma grande vitória na Guerra de Agincourt, em 1415, contra a França. E tinha o apoio do Filipe o Bom, duque de Borgonha, que era filho do João Sem Medo. Nesse clima aí de loucura e revolta, o Filipe, que acabou sucedendo nos condados, ele acabou convencendo o rei francês a assinar o Tratado de Troyes em 1420. Nesse tratado, o rei reconheceu o rei inglês como o sucessor do Carlos VI ao trono da França, e com isso o seu filho, Carlos VII, seria deserdado. O rei ele praticamente deserdou o seu filho, o Delfim, o Carlos VII, que acabou revoltando os Armagnacs, que nesse momento eles controlavam o sudeste da França. E após a assinatura desse tratado, gerou uma guerra civil. E nessa guerra civil, a França ficou dividida entre os Armagnacs, que apoiavam a Casa de Valois, e os Borguinhões. Mas esse tratado ele não foi muito à frente, porque em 1420 o rei Carlos VI morreu. E logo depois o rei inglês, o Henrique V, também morreu. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.